Com relação à Ucrânia, evidentemente, sempre que tem uma guerra, as pessoas perguntam o que isso tem a ver com o fim dos tempos, né? Eu não vou falar sobre profecias hoje, mas antes de entrar no assunto dessa manhã, vale a pena a gente dar uma palavra a respeito disso, né? As pessoas têm curiosidade, né? O que isso tem a ver com o fim dos tempos? Diretamente você não sabe ainda o que tem a ver com o fim dos tempos. Nós sabemos que o Senhor falou que haverá guerras e rumores de guerras. O Apocalipse nos afirma que haverá muitas guerras envolvendo muitas nações. Jesus falou: se levantará nação contra nação, reino contra reino. As descrições do Novo Testamento apontam para uma guerra mundial, não há dúvida a respeito disso. Então, no final dos tempos, na grande tribulação, na época em que o anticristo surge como um líder mundial, é um quadro de guerra mundial, de fome, recessão, morte, doenças e coisas assim. Então, nós sabemos que haverá pelo menos mais uma guerra mundial. Esta guerra tem a ver com isso, é um prelúdio para isso, é uma antecipação disso, isso não tem como saber. Não temos como ficar chutando e adivinhando, porque sempre houve guerras e muitas guerras. Inclusive, essa guerra chama muito a atenção porque envolve a Rússia, que é muito poderosa, e porque envolve a Europa, né? Sempre que envolve a Europa chama mais atenção. Mas o fato é que na África tem havido guerras civis terríveis há muitas décadas, com muita gente morrendo, muitos cristãos sendo perseguidos. E isso não ocupa muito espaço na mídia, porque a África não chama tanto a atenção das nações ocidentais, mas a Europa sim. O quadro de guerra do Apocalipse envolve Israel. Essa guerra ainda não envolve Israel, apesar de que o primeiro-ministro é judeu, né? Não sei se é primeiro-ministro ou é presidente, mas diretamente ainda não está envolvendo Israel e ainda não é uma guerra mundial. E ainda que fosse uma guerra mundial, você não saberia se é a guerra do Apocalipse, porque nós não sabemos quantas guerras mundiais haverá ao longo da história até Jesus voltar. Nós tivemos duas no século XX e a gente pensa, será que haverá só mais uma terceira guerra mundial? Mas você não sabe se haverá uma terceira, uma quarta, uma quinta, ninguém sabe o futuro, né? Apesar de que existem alguns documentos antigos aí que falam sobre o planejamento de 3 guerras mundiais, esses documentos nós não sabemos se são autênticos, sabemos que são antigos, mas não sabemos se são tão antigos assim. Eles são datados do século XIX, 1800 e pouco, onde são mencionadas o planejamento de 3 guerras mundiais. Se isso é um documento falso, nós não sabemos se é falso ou se é verdadeiro. E ainda que fosse verdadeiro, seria um planejamento de 3 guerras mundiais, só que não quer dizer que vão acontecer só 3, né? Só porque os homens ou as sociedades secretas planejaram 3, não quer dizer que não vai acontecer 4, 5, né? As sociedades secretas não controlam tudo, elas não têm esse poder, ou só o Senhor sabe tudo o que vai acontecer. Então, o ensino da Bíblia para nós é que nós sempre devemos estar preparados, ou para a morte, que pode acontecer em qualquer momento, ou para a vinda do Senhor Jesus para levar a sua igreja, ou para o aparecimento do anticristo. Você não sabe o que vai te acometer primeiro, se você vai morrer, se você vai ser arrebatado ou se vai ser perseguido, porque nós não temos certeza de quando é o arrebatamento, se ele é antes do anticristo aparecer, se ele é um pouco depois, se nós vamos passar pela guerra mundial ou não. Nós não temos essa certeza. Existem aí teorias para tentar explicar. Nós temos uma base de que o arrebatamento ou acontece antes da grande tribulação, ou no meio ou no final. Não temos uma certeza sobre isso. Então você tem que estar preparado para qualquer situação. Você tem que andar com Deus, você tem que ter a sua fé. Eu creio que ele acontece antes da tribulação, mas mesmo que ele aconteça antes da tribulação, não quer dizer que você não vai experimentar uma perseguição. Então você tem que estar preparado para morrer, para ser arrebatado ou para ser perseguido e ameaçado. Então você tem que estar firme na sua fé, sabendo em quem você crê e confiando que o Senhor vai te dar fé suficiente para aguentar se você tiver que passar por uma provação, uma perseguição. Enquanto isso, vamos orar pela paz na Ucrânia e em outros países. Nós queremos paz, não queremos guerra, mas sabemos que guerras virão porque está profetizado.
né? Não adianta você declarar em nome de Jesus que agora não haverá mais guerras no mundo, porque essa declaração não é bíblica e não vai acontecer, porque a Bíblia diz que vão acontecer guerras e rumores de guerras, e nós temos que interceder pelo povo de Deus, pelos nossos irmãos durante esses períodos difíceis, né?